Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, continuando com a nossa proposta, 5 minutos de biologia com dedo torto e tudo mais. Hoje o nosso tema de aula é sobre mitose. Mitose é matéria super importante que cai sempre em concurso, vestibular, Enem e tudo mais. Matéria especial, divisão celular. Ok? Mitose, então, especial para a turma do primeiro ano, que geralmente tem essa matéria. Vamos falar sobre mitose. O que é mitose? Para quem gostou aqui do nosso desenho aqui de baixo, entendedoras entenderão. Vamos lá, 5 minutos. Mitose é aquela divisão celular que origina células idênticas. Para que vai fazer uma célula idêntica? É uma cópia, é um xerox. Tá? Por quê? Porque precisa de reposição no nosso corpo, perde células a cada instante, células do pulmão, do fígado, do rim, da pele, enfim, de tudo quanto é lugar do corpo, praticamente todos, não todos, mas nós perdemos, nós precisamos renovar essas células. Para isso existe um processo de divisão que ele é muito simples e muito rápido, dependendo do tipo de célula. Alguns muito rápidos, alguns mais lentos, alguns extremamente lentos. Mas o processo em geral é a mitose, que origina células idênticas. Portanto, é um processo de regeneração ou de reposição. Eu prefiro o termo de reposição. Tudo bem? Então, quais são as fases da intérfase? Que é o que o seu professor, muito legal, vai te cobrar no dia da prova e é o que vai cair no seu vestibular e no seu Enem, que você vai passar na frente de todo mundo, porque você sabe as fases da mitose que faz cada uma delas. E não é complicado não, tá, gente? Primeira fase chamamos de intérfase. Intérfase é a fase que a célula está crescendo, se desenvolvendo, ela está fazendo o que ela tem que fazer. Uma célula do fígado, ela está o quê? Está produzindo hormônio, está produzindo substâncias, está fazendo seu metabolismo e tudo mais. Então a vida em si da célula é a intérfase, tudo bem? Geralmente a maior parte do tempo de vida da célula é nessa fase chamada de intérfase. A hora que ela começa a se dividir, divisão celular começa na prófase. Alguns autores separam como entre prófase e metáfase uma fase intermediária ali, mas depois a gente vai falar sobre isso. Princípio. Começou a divisão celular, prófase, primeira fase da divisão, prófase. O que acontece aqui, é o que você vai decorar, que você vai lembrar, não vai esquecer nunca mais. Prófase duplica o DNA. Olha aqui, o DNAzinho se duplicou e o núcleo começa a se degradar. Por quê? O DNA está dentro do núcleo e esse DNA vai ficar espalhado na célula para dividir em dois. Então o núcleo ele desaparece. Próxima fase, chamada de metáfase. Na metáfase, você tem a formação das fibras do fuso agora, e elas que são nada mais do que fibras de proteína que elas se ligam no centro das cromátides, que é o DNA, que é o próprio cromossomo condensado. Ela se liga nesse centro, que a gente vai chamar de centrômero. Ele se liga nos centrômeros e puxam essas cromátides, ou seja, cada metadezinha desse DNA que foi duplicado, ele é puxado para a extremidade das células. Tudo bem? Lembrando que as nossas células têm 46 pares de 46 cromossomos ou 23 pares, então ele separa esses parzinhos, ok? Então, próxima fase, o que acontece? A separação em si, chamada de anáfase. Anáfase, então, esse fuso, ele começa a se retrair, então ele se afasta e vai indo cada vez mais em direção ao polo das células, ok? Próxima fase, chamada de telófase. Telófase é quando você tem um estrangulamento do citoplasma, ou seja, a célula ela começa a baular, ela começa a se partir externamente. Então vamos reparar bem que aqui já existe uma massa aqui de seus centrômeros, as organelas duplicadas, tudo mais, e principalmente um DNA com núcleo em formação e aqui um DNA com núcleo em formação. Tudo bem? Essa é a última fase chamada de telófase. E depois disso que acontece, essas células finalmente se dividem. A grande pergunta que vocês vão ter que saber responder porque é simples e é fácil. Elas são iguais às células que iniciaram, que a gente chama de células-mãe? Sim. Por quê? Porque não houve mutação, não houve alteração de DNA, ele simplesmente fez uma cópia. Portanto, você originou células idênticas. Isso diz que, portanto, é uma reprodução assexuada. Beleza? Vou passar aqui rapidinho uma animação super tranquila que vai entender como funciona essa dinâmica toda. É o seguinte, olha, as células, o DNA se condensa, começou a divisão celular. Então começa com a prófase, DNA duplicado. Aqui em cima nós temos, ele divide uma fase de uma prometáfase, que é quando os centrômeros aparecem. Na metáfase, olha lá, a fibra do fuso gruda no DNA, gruda lá no centrômero e começa a puxar para as extremidades. Aí já começa a anáfase.
Então está separando em duas partes e na telófase você tem já as duas partes separadas e o DNA começa a se estrangular, a se encurtar, tudo bem? E com isso originando agora duas novas células contendo a mesma quantidade de cromossomos e exatamente idênticas. E alguns chamam essa fase de citocinese. Tudo bem? E tá aí, duas células novinhas em folha. Gostaram? Gente, se inscreve no canal, continua acompanhando e espero que vocês tenham entendido.